quando tinha 17 alicerces prontos, o nosso engenheiro, está aqui o documento, né, ele notificou a empresa, né, dizendo que tinha algumas correções a ser feitas. A empresa continuou fazendo, fez mais 16, né, e não fez as correções devidas, né. Então isso causou um problema em que nós depois, então, a partir dali, pela empresa não ter tomado as providências conforme a orientação do nosso engenheiro, é que foi decidido então que deveria ser arrancado e feito novamente aqueles alicerces. Agora, a primeira coisa, você fala de demolição de casa. Não havia nenhuma casa lá, portanto não foi nenhuma casa demolida. Havia alicerce, tá? Alicerce é diferente de casa, tá? E nós estamos falando aí, para que se saiba, de um custo que teve em torno de 4.800 a 5.000 reais. Por que disso? Porque nós tivemos em torno de 1.500 blocos, né, que foram arrancados, e esses aí, 50% ou mais deles estão sendo reaproveitados, quer dizer, que foram recolhidos, né, que foi desmanchado e tal. E evidentemente, né, que esses custos ele vai ter que ser absorvido pela empresa consultora. Não há nenhuma dúvida disso, porque nós não vamos mudar o contrato de valor da casa, certo? Então nós, o município, fez o quê? Exerceu o seu papel de fiscalizador, que eu acho que esse é o papel do município, e nós exercemos isso, e quero dizer que nós vamos continuar exercendo para que de fato essas obras elas saiam da melhor qualidade possível. Isso nós exigimos, aliás, nós não abrimos mãos. Isso nós não vamos abrir mão, porque não tem como. Então é por isso que a gente tomou essa atitude. Essa questão nós já discutimos com a empresa, já resolvemos, por isso que foi inclusive diminuído esse contrato, foi feito um termo aditivo, buscando adequar a capacidade da empresa e a mão de obra disponível também pela empresa Cooperastec para a construção dessa habitação. Eu acho que também é importante que se diga do que é que nós estamos falando aí. Perfeito. A empresa notificou a prefeitura. A prefeitura notificou a empresa conforme o senhor disse, mas não deu prazo para que eles arrumassem, porque o senhor acompanhou a obra também, nós visitamos a obra. O radieiro, como era o projeto, quanto projeto que a prefeitura tinha lá na obra, ele previa o concreto dentro daquela estrutura que estava posta lá. Não é fundações como está sendo feita hoje, é diferente. Então eles estavam seguindo rigorosamente o projeto. Apenas tinha alguns blocos de concreto que estavam quebrados, que isso era pontual, isso era local. Se fosse lá substituir, isso estava pronto. Nós perdemos muito tempo demolindo aquilo, prefeito. Não precisava demolir. E a prefeitura fez um laudo de pagamento em janeiro, autorizando o pagamento de 106 mil reais. 106 mil reais. Não é 4 mil. Então, o que nos preocupa é dinheiro público, é dinheiro federal. As obras podiam estar quase prontas, as casas podiam estar quase prontas, se não prontas, se não tivesse acontecido aquela demolição. E é importante que se esclareça isso. As casas podiam estar quase prontas, porque 29 de fevereiro a prefeitura foi lá com a sua máquina. As estruturas de 33 casas precisavam apenas de correção. Apenas de correção. A prefeitura não deu prazo para a empresa para corrigir e simplesmente foi lá e passou a máquina. Então, prefeito, nós temos a filmagem, se o senhor quiser. Eu não sei se cabe aqui nós passar a filmagem, a gente tem a filmagem. Não foi aproveitado absolutamente nada, foi simplesmente passado o trator. Levou tudo embora. Está aqui a filmagem. Não houve aproveitamento de material, foi jogado fora aquilo que estava lá. Foi perdido, dinheiro perdido, dinheiro que não volta mais. Essa é uma preocupação que nós temos e que não ficou claro. O senhor sabe que isso não ficou esclarecido para a sociedade e muito menos para os moradores. Nós perdemos tempo. Vereador, não, primeiro, eu acho que o senhor entra em contradição aí, porque o senhor diz o seguinte, que a terraplanagem estava mal feita, que não poderia ter sido construído as casas aí. Agora o senhor vem dizer o seguinte, não deveria ter arrancado. Afinal de contas, o que é? As terraplanagens estavam mal feitas, estava bem feita, poderia construir ou não poderia construir.
Então acho que nós temos que cuidar também do que nós falamos. Esse é um erro inicial da terraplanagem. Aí eu acompanhei a obra, a empresa corrigiu. Ela fez o quê? Ela levantou um aterro para que a casa ficasse nivelada. Porque como o terreno estava assim, ó, o que a empresa fez? Ela levantou um aterro, fez uma proteção ao redor e no meio disso, no centro, ia o concreto, onde que ia amarrar todas as pontas. Sim, mas o senhor falou anteriormente que a terraplanagem estava mal feita. E foi, tanto que a prefeitura reconheceu e fez novamente a terraplanagem. Mas então o senhor concorda que deveria ter arrancado? Porque não, uma coisa... No ponto em que estava, não. Eu pedi para o senhor por que a prefeitura fez a terraplanagem daquele jeito. O senhor disse que não é engenheiro, mas o senhor é responsável pelos seus operadores. Então vocês viram que fica difícil, né? Ou é uma coisa ou é outra, né? Uma segunda questão, eu quero dizer o seguinte, né? Que o município não faz pagamento, vereador. O senhor sabe disso. Quem faz pagamento é a Crenor. E o município apenas emitiu um laudo que está aqui, que vocês têm em mãos, dizendo que havia 17 alicerces que tinha sido feito e que inclusive o nosso engenheiro que coloca que era difícil de calcular em percentual, ele colocou 60% aí do alicerce. E o valor que foi pago, eu acredito, né, dos 109 mil que o senhor está falando, que eu não sei, né, porque a Crenor que paga deve ter sido das 8 casas que estão praticamente prontas, está se fazendo lá a instalação elétrica. Tem uma que falta cobertura. Das 8 casas dá 49 mil reais. Os restantes é das estruturas mais que foram devolutas. Mas de qualquer forma, o que importa é o valor global. Que a gente chegue lá no final, 1.200.000 reais e a gente tem 60 casas. Esse é o que importa para nós. Agora, pagamento realmente eu não vou falar aqui, porque não nos cabe a Crenor. Prefeito,